Graça e paz, queridos. Muito bom voltar a essa casa, né? Que nós aprendemos a amar. Pastora, família pastoral, Alexa, sua esposa, né? E aí a gente deu um jeitinho para estar aqui hoje, porque seria no último domingo, mas eu não tinha mais essa data, né? E aí eu falei para ele, única data é dia 8. E ontem a gente ficou o dia inteiro ministrando no encontro. Por isso que a minha voz está assim, né? E foi lindo o que Deus fez lá. Foi de manhã encontro de mulheres, né? E aí a parte da tarde já teve um encontro com Deus que já foi pela noite ali. E Deus realizou grandes curas, né? Deus levantou muitas vidas naquele lugar. Amém, queridos? Abra sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 5. E aí o Setembro Amarelo, né? Sua vida importa. Importa mesmo, amém? E eu louvo a Deus porque a cada dia o Senhor tem aberto as portas, né? Trazendo homens e mulheres de Deus, profissionais, que têm, de uma certa forma, trabalhado no entendimento, nessa renovação da mente sobre a importância de buscar ajuda, né? Esse vídeo foi maravilhoso e a gente sabe que há uma luta, né? Há uma batalha que nós sabemos que não é só no mundo natural, dentro da parte fisiológica, química, mas existe também uma batalha espiritual, né? E nós sabemos que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Então, há uma necessidade de nós estarmos atentos aos recursos que o Senhor nos dá para nós buscarmos saúde mental, amém? Para nós buscarmos a face do Senhor, crendo que Ele nos dará saúde em todos os níveis, em todas as áreas, amém? Diga assim para o teu irmão, Deus tem saúde para você. Saúde na alma, saúde no espírito e saúde no corpo. Amém? Ele te cura em todos os níveis, em todas as áreas. Amém? Ele nos visita no corpo, na alma e no espírito. Esse é o nosso Deus. E nós cremos que quando nós buscamos verdadeiramente estarmos alinhados com o Senhor, Ele vai trazendo essa cura para nós, né? Através dos recursos e dos instrumentos que Ele disponibiliza. E aí Deus me deu uma palavra que está lá em Marcos 5, que fala sobre a filha de Jairo. Nós vamos ler, amém? Eu queria ser comportada com a minha voz, irmãos, mas eu não aguento. E eu falo assim, hoje eu vou ficar quietinha, mas não consigo, né? Eu verdadeiramente, assim, não é nem uma questão de poder e não poder, mas cada um reage de uma forma, né? Se eu sinto a glória e a graça, você vai me ver pulando, gritando, berrando. Tem gente que é quietinho e amém, mas eu não consigo. Eu falo, Deus, me ajuda a controlar a minha voz. A partir do versículo 1, chegaram ao outro lado do mar, desculpe, irmãos, a partir do versículo 23. Tendo Jesus passado de barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. Enquanto ele estava junto ao mar, então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito: minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Pelo que Jesus foi com ele, grande multidão o seguia comprimindo. E certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia e que havia padecido muito à mão de vários médicos, gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar. Pelo contrário, só piorava.
ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele, entre a multidão, e tocou nas suas vestes. Dizia ela: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E imediatamente se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no seu corpo estar curada. Jesus, conhecendo que de si mesma saíra poder, voltou-se para a multidão e perguntou-lhe: quem tocou nas minhas vestes? Responderam-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, por que incomodas o mestre? Jesus, porém, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o grande alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Ao entrar, lhe disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Riam-se dele, e tendo ele, porém, feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que vieram com ele, entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar, e então assombraram-se todos com grande espanto. E Jesus, porém, mandou-lhes expressamente que não contasse nada a ninguém, e ordenou que dessem de comer à menina. Amém? Essa palavra é poderosa, você já conhece, né? Essa passagem sobre a filha de Jairo. E quando eu medito nessa palavra, irmãos, toda vez que eu medito nessa palavra, seja para ministrar ou não, Deus de vez em quando sempre me volta a essa palavra para me trazer algumas lições sobre fé, sobre posicionamento, sobre perseverança. E aqui a gente vê um homem que, diante de uma necessidade, grande necessidade, onde a sua filha estava à beira da morte, terrivelmente enferma, e ele, como principal da sinagoga, mas o sacerdote do seu lar, ele sai e ele vai em busca de uma solução. Primeira coisa que eu aprendo aqui é sobre a responsabilidade, né, que nós começamos a perceber que nós temos diante de uma situação. Às vezes a gente está vivendo uma situação terrível, né? Seja na área emocional, na área física, né? Na saúde física. E nós, muitas das vezes, aguardamos movimentos externos, né? Muitas das vezes a gente fica passivo diante daquela necessidade. E dependendo de qual for essa necessidade, vem medo, vem temor, vem desespero. E é bem comum que a gente bloqueie mesmo, né? Diante de certas situações. E muitas das vezes dentro da nossa própria casa, né? E aí eu vejo, muitas das vezes, a gente fala tanto, palestra e atende paciente, mas quando chega na nossa realidade, quando envolve ali o sentimento, a nossa própria emoção, fica mais complexo de se aplicar, né? Uma coisa é eu estar diante de uma pessoa, eu sou neutra naquela situação. Outra coisa é quando eu estou envolvida naquela situação. Então vem medo, vem bloqueio, vem desespero. Mas Jairo, naquele momento, ele faz um movimento. Ele entende que ele precisava fazer alguma coisa. Diz assim para o seu irmão:
você precisa fazer alguma coisa. Deus está exigindo de nós hoje uma resposta. Diante de uma necessidade, ou você para, estagna, bloqueia pelo medo, ou você se movimenta em busca de uma solução. E hoje o que o Espírito Santo está trazendo para nós é: movimente-se, porque a vida é movimento. A vida é busca, a vida é clamor, a vida é grito, é pedido de socorro. Enquanto você continuar no seu lugar, querido, às vezes a gente espera o cavalo, né? O cavalo branco vir nos retirar de alguma situação. Às vezes nós ficamos ali naquele ciclo de vitimização. E aí eu posso dizer para você que às vezes esbarra com as nossas feridas, as feridas da nossa alma, né? Às vezes nós não aprendemos, às vezes pelas nossas próprias inseguranças, a gente fica no aguardo de que alguém nos retire daquela situação. Só que tem situações onde ninguém vai te tirar, quem vai te tirar é Jesus. E é você que precisa dar o primeiro passo. Enquanto você colocar a tua expectativa no outro, você vai continuar frustrado. Quando a gente se movimenta, eu entendo que Deus coloca e Ele traz conexões para a nossa vida. Mas por quê? Porque há um movimento. Há um movimento que é seu. E aí as conexões começam a acontecer. Deus levanta do lado direito, do lado esquerdo. Surge de onde você menos imaginou. As portas começam a se abrir. O caminho é liberado. Mas por quê? Porque você fez alguma coisa. E aí a gente pensa: por onde eu vou começar? Eu sempre digo isso. Às vezes nós não sabemos por onde começar porque nós queremos um cenário perfeito, né? Nós queremos o primeiro sinal. Por onde eu devo começar? Mas se você olhar para dentro de você, você vai conseguir se ouvir e vai perceber que a direção já está dentro de você. Quando você começa a clamar ao Senhor, né? Aqui Jairo, ele vai diretamente a Jesus. Ele não sabia muito bem como ia ser, ele só vai. E nós entendemos que quando nós só vamos, os caminhos são liberados, irmãos. Tem coisa que só vai se abrir quando você andar. Escuta isso que eu estou te dizendo. Como é que faz o caminho, Monique? Caminhando. Como é que encontra a direção? Né? Eu aprendo muito com a história de Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra onde eu te mostrarei. Apenas sai. Deus está dizendo: vai em busca daquilo que é a tua necessidade, daquilo que você está vendo que está à beira da morte. É a tua saúde mental, é a tua saúde familiar, é a tua saúde financeira. O que está à beira da morte? Que está gerando complexidade na tua alma, que está te deixando em depressão, em ansiedade, aprisionado. Jesus está dizendo: só vai, porque os caminhos serão liberados para você. Você vai começar a ver a sinalização de Deus à medida que você caminha. E aí a provisão vai começar a chegar, a cura vai começar a romper. Jairo se humilha. Essa palavra humilhação, irmãos, é a palavra de total dependência. Eu não tenho nada, só o Senhor quem tem. É reconhecimento do poder e da soberania de Deus. Quando nós nos rendemos, eu não sei como que você se coloca diante da presença do Senhor, sabe? Mas às vezes nós estamos tomados de tanto orgulho. E às vezes a gente pensa assim: Monique,
Às vezes a pessoa precisa viver certas situações para poder se quebrantar. Eu digo para você, nem todo mundo. A mesma água fervendo que amolece a batata, endurece o ovo. Então, nem sempre as situações vão levar o outro a um quebrantamento, não. Às vezes o outro fica mais duro e mais difícil de reconhecer a sua real necessidade. Às vezes a gente está diante de situações, eu posso dizer para você, principalmente nessa última semana, algumas experiências que nós vivemos, você vê que a vida da pessoa está um caos. Está tudo quebrado, está tudo embaraçado, mas a pessoa não se rende. Ela não se prostra, ela não reconhece. Ela não abre mão daquilo que ela precisa abrir, que é a sua imagem. Que muitas das vezes são as suas crenças, aquilo que ela acredita desde o início, desde sempre. Ela agarra aquela crença e ela vai até o final da vida. Ela não abre mão da sua imagem, ela sustenta um personagem, como aqui colocaram, né? Que você olha na rede social, é tudo lindo, é tudo belo, é tudo festa, é tudo romance. É o casamento mais lindo, é a família mais perfeita, mas dentro do quarto tem morte. Só que Jairo, ele não se importa de trilhar aquele caminho de busca de ajuda, porque esse caminho envolve exposição. Diga assim para o teu irmão, exposição. O caminho da cura envolve exposição. Quebra orgulho, quebra soberba, quebra quem está certo, quem está errado. Você simplesmente vai. Tem que entregar isso, eu estou entregando. Eu pago o preço que for, porque a vida da minha filha é mais importante. Tem gente que deixa a família morrer, porque a sua imagem é mais importante. Aquilo que ele acredita é mais importante. E muitas das vezes a gente se agarra naquilo dali. Outro dia, eu atendo muita família, né? E aí uma vez, num atendimento, uma família altamente religiosa, a filha completamente perdida. E aí, essa menina tentou se suicidar. E aí chegou para mim assim, uma adolescente. E aí a gente faz o primeiro atendimento, vai avaliando para entender, né, o que está acontecendo ali. E a maioria dos casos, o pastor tá ali, que também é psicólogo, sabe, está relacionado à família, né? E aí, quando a gente vai caminhando, a gente vai percebendo, obviamente, de que o adolescente, como ser humano, todos nós temos questões, amém, irmãos? Diz assim para o teu irmão, ninguém é super-herói. Todo mundo tem vulnerabilidades, amém? Não tem ninguém aqui perfeito, amém? Estamos caminhando, estamos buscando o aperfeiçoamento, amém? Mas temos vulnerabilidades, temos questões. E aí, diante de um cenário, depois eu busco, né, o primeiro vínculo com a pessoa, com o adolescente, com o paciente. Depois a gente vai até os pais. E aí, conversando com os pais, a gente vê uma mentalidade altamente rígida, entende? Aonde só distancia. Na verdade, quem estava tirando aquela criança, aquela adolescente do seio familiar eram os próprios pais. Que estavam querendo que ela acelerasse, na verdade, óbvio que isso não é intencional, né? Porque todo mundo faz achando que é o melhor, né? Mas a questão não é que a gente tenha que fazer achando que é o melhor. A gente precisa aprender a ouvir. E às vezes a gente está diante de um profissional, às vezes a gente está diante do próprio Deus, que já enviou profeta, já bradou todas as vezes, já está sinalizando com aquele sintoma gritante dentro da casa,
e você vê que o sujeito não se dobra no entendimento. A ponto de... Qual é a roupa que a pessoa vai usar em tal festa? Não, tem que ser roupa... Tem que ser na cor tal, não pode ser na cor azul marinho. Aí, como que eu pego? Comecei a conversar e falei assim, ué, mas me dá um exemplo, por que tem que ser roupa clara e não roupa azul marinho? Ah, por que não? Mas ela não pode escolher a roupa que ela vai usar. A cor da roupa, uma coisa é você ver que aquela adolescente está altamente vulgar e você dá um toque, pai, autoridade, mãe, pai, autoridade. Você dá um toque, ajusta para equilibrar e ver o que é melhor. Outra coisa é, não vai usar roupa azul marinho. Festa de 15 anos tem que ser roupa branca. E aí a gente, só estou dando um exemplo ridículo, né, que você vai falar, nossa, que absurdo. Talvez não seja esse o teu exemplo. Mas às vezes a gente está tão tomado de razão que a gente não percebe o quão ridículo algumas exigências a gente faz. E na verdade aquela adolescente estava doida para fazer 18 anos para vazar. Porque pelo amor de Deus, eu quero sair daqui. Aí você vê, adolescente realmente não quer se submeter. Ok, você vai dizer, Monique, mas pelo amor de Deus, é verdade, adolescente é difícil de se submeter a regras. Mas não era bem isso, entende? É a maneira do diálogo, é a forma como aquilo dali é comunicado. Por que eu estou trazendo esse exemplo para você? Já que também é família, já que é Setembro Amarelo... É porque a comunicação, a empatia, o acolhimento, o posicionamento de um sacerdote do lar, ele tem que abrir mão da sua imagem. Tem gente, principalmente, né, dentro da igreja, não pode fazer isso não. Porque se falar isso vai dizer que é filho do pastor, vai dizer que é filho de crente. Então, não pode fazer. Mas na verdade não é que não pode fazer pela vida e pela salvação dele. Não pode fazer porque vai expor a família. E na verdade vai ficar feio. Porque olha lá o filho de crente. Às vezes não é nem questão de crente. Olha lá o filho de fulano. Olha lá o filho de Beltrano. E a criança, o adolescente, o jovem... percebe que é para poder manter uma imagem. Não está preocupado comigo, está preocupado com a imagem dele. E isso a gente precisa avaliar. Porque a maneira que nós vamos comunicar... Diga assim para o teu irmão que está do teu lado, se atenta. A maneira que você se comunica com o teu cônjuge, com os teus filhos, com as pessoas que estão ao teu redor... Se atenta, tenha sabedoria. Numa comunicação tu pode matar ou tu pode salvar. Num acordo que você estabelece, num posicionamento que você tem, às vezes é necessário você abrir mão de algumas coisas. Eu não estou falando abrir mão de princípio não, irmãos. Princípio bíblico é princípio bíblico. Mas tem coisa que não tem a ver com princípio bíblico. Tem a ver com religiosidade. Tem a ver com o nosso ego. Tem a ver com aquilo que eu aprendi e eu não quero. Tem a ver com aquilo que eu acho e não quero. E aí tem gente morrendo dentro do quarto, no íntimo da nossa casa. Mas a gente não quer se expor. Mas a gente não quer abrir mão do nosso ego. Mas a gente não quer dizer, não, tudo bem, hoje eu vou flexibilizar. Porque o ego grita. Não, você está certo. Ou então, não, vamos fazer hoje do jeito que você gostaria que nós fizéssemos. Então, esse movimento é necessário, porque isso é humildade. Isso é flexibilidade. Isso é movimento para a vida. E você, crente, precisa aprender isso. Vira para o teu irmão e fala assim, aprenda a se render. Aprenda a abrir mão de crenças
que só matam, que só enrijecem, que só separam, vai colocar a boca no pó e vai entender com Deus se aquilo está indo para o caminho certo. Vai entender se o não é para ser não mesmo. Vai entender se o sim é para ser sim mesmo. Não é o que fulano disse, o que Beltrano disse. É aquilo que o Espírito Santo vai te dizer. Tem coisa que está todo mundo fazendo de um jeito e Deus está falando, trata desse jeito com teu filho. Vai lá nesse lugar com teu filho. Vai lá e leva ele. Vai você junto. Meu Deus do céu, Monique. É o Espírito Santo que está guiando, meu irmão, então vai. Porque você não vai estar distanciando ele, você vai estar trazendo ele para o teu colo. É melhor ele perto do que longe. Então, Jairo se expõe. Jairo era o principal da sinagoga, mas eu vejo aquele homem diante daquela necessidade. Tem gente que nem diante da morte do filho, da família, do casamento se rende. Está preso naquela crença, naquela verdade, vai até o fim. Ué, mas fulano foi embora, mas ele continua preso naquilo que ele sempre acreditou. Amém, irmãos? Então, primeiro passo que Jesus está ensinando aqui, seja humilde. Não é sobre o que você sabe, é sobre o que o Espírito Santo te direciona. Não é sobre a tua imagem, é sobre o plano de salvação que Ele tem para a tua vida e para a tua casa. É sobre o entendimento do céu sobre a tua vida. Aquele homem não estava preso a nada, ele simplesmente foi. E ele se prostra diante de Jesus e ele suplica. E vou te falar, ele fica do ladinho de Jesus. Aí vamos lá, olhando para uma pessoa acelerada. Se fosse você, vou dizer se fosse eu. Quando a gente está diante de uma necessidade, a gente pega na mão. Vamos agora. Vamos agora. Mas estava a multidão. E ele vai caminhando ao lado de Jesus. Tinha pressa, tinha necessidade, tinha urgência, mas ele caminha no tempo de Jesus. Você está entendendo isso? Eu me olho e eu falo, meu Deus, se eu estou lá, eu ia dizer assim, abre caminho, ainda mais o principal da sinagoga. Abre caminho, eu ia usar da minha imagem, eu ia usar do meu nome. Abre o caminho, porque o principal da sinagoga está passando. Não, ele se coloca como igual. Irmãos, eu vou no tempo dele, porque quem manda é ele. Quem está guiando é ele. Quem está fazendo é ele. É ele quem eu vim buscar. Então quem manda é ele. Ele mandarás. Não é palpite humano, é a vontade dele. É a instrução e o tempo dele. A hora dele é perfeita. Monique, mas vai morrer. Vai chegar no tempo certo. Vai ser no tempo perfeito. Se você está do lado dele, vai acontecer. Vira para o teu irmão e fala assim, vai acontecer. Pergunta a ele, você se prostrou? Você está se humilhando? Você está abrindo mão do teu eu? Então é só esperar que ele vai chegar lá dentro daquele quarto. Oh, ele vai entrar na tua casa. Ele vai trazer vida. Ele vai levantar o que está morto. Mas existe um processo. Existe um processo. Entrando novamente aqui para a campanha do Setembro Amarelo. A saúde mental, cuidar da saúde mental requer um processo. É a busca em todos os sentidos. Não tem imediatismo. Não tem a rapidez. É uma caminhada.
E aí você vai ter que aprender a se aquietar e a se submeter aos cuidados do Eterno, diante das instruções que Ele vai dando para você. Porque Ele vai dando as instruções. Irmãos, eu vejo como Deus faz. Deus direciona médico certo. Quando eu vejo, meu Deus do céu, na primeira medicação, a pessoa se identifica, o negócio começa a fluir. Aquilo que duraria em 7 semanas, a pessoa está ali se submetendo, se reduz, mas quando a pessoa não se submete, cria resistência, se prolonga. Quanto mais você resiste, o processo se alonga. Prolonga, porque é você que está empurrando. Não lute, irmãos. Não resista. Lute pela vida, mas não resista ao processo. Porque o processo faz parte da cura. A caminhada de Jairo, eu não sei se você já parou para meditar nessa história. Mas você fica assim, meu Deus do céu, a multidão, Jesus está caminhando, não era difícil de andar. Daqui a pouco o que surge? Uma mulher com a hemorragia. E o que Jesus faz? Jesus para. Fala sério, irmãos. Espera aí, Jesus, quem é essa mulher? Eu sou o principal da sinagoga. Eu cheguei primeiro. Mas Jesus para. Jesus atende aquela mulher. E tem uma coincidência aí, que é uma Jesuicidência, é que aquela mulher, ela padecia há 12 anos de uma enfermidade. E quantos anos tinha a filha de Jairo? 12 anos. A Bíblia não fala, mas eu creio que havia um quadro espiritual ali. Jesus precisou atender aquela mulher para levantar a menina que estava morta. Sabe o que eu quero dizer para você? Existem necessidades emergenciais que Jesus para atender, para levantar a mulher, para a mulher levantar a menina que está morta. Monique, o que é isso? Tem coisas na sua vida hoje que, se você não receber a intervenção de Deus, as questões mais íntimas do teu quarto, da tua vida, dessa menina que está aí dentro, não vai conseguir ser levantada. Então, primeiro Deus levanta a mulher para poder fazer viver a menina. Deus levanta o homem para fazer viver o menino. E menino fala de questões passadas, de questões que morreram no teu interior, de questões que foram frustradas. Menina representa vigor, força, sonhos. Menina representa o início de uma vida. Menina representa esperança. Mas primeiro ele levanta a mulher, porque essa mulher precisa ir lá no passado, pegar aquela menina que está presa e dizer assim: levanta, porque Jesus de Nazaré já chegou com a cura. O abuso não pode mais te prender, a morte não pode mais te encarcerar. A notícia que chegou lá no teu passado, que prendeu você lá atrás, é você indo lá e pegando essa menina e dizendo assim: as cadeias já se quebraram. Você cresceu. Você encontrou Jesus. Vem que eu vou te mostrar que tudo vai dar certo. E pegar essa menina e esse menino no colo e levantar pelo poder que há no nome de Jesus. Você entende por que existem situações na nossa vida aonde o sangue está estancando? E esse sangue eu posso trazer pela depressão, talvez.
Eu posso trazer pela ansiedade, por questões complexas que está sugando, está escorrendo sangue, representa vida. Você pensa, 12 anos padecendo. Quanto tempo você está num quadro que suga a tua vida? Quanto tempo você está numa situação que você nunca mais soube o que é uma esperança, a luz do sol, a alegria, a paz que excede a todo entendimento. Há 12 anos aprisionada por uma enfermidade. E era uma enfermidade que a excluía, era uma enfermidade que a isolava, era uma enfermidade que tirava sua alegria, era uma enfermidade que esgotava as suas esperanças, afetava a sua vida física, porque ela já tinha tentado para tudo quanto é lugar. Não é diferente de um problema de transtorno, de saúde mental complexa. Então, todas as áreas daquela mulher, sentimental, emocional, física, estavam afetadas. E aí, quando ela encontra Jesus, ela toca. Ela só toca. Ela não teme a multidão, ela não teme. Mais uma vez ela se expõe. Porque o que importava era a vida dela. E ela toca nas vestes de Jesus. E ela recebe a cura, a virtude que fala de coragem, de ânimo, de força. Então o sangue que estanca, tem situações que é só para poder sinalizar um quadro que está lá no oculto do teu quarto. Aquela questão emergencial estava falando de uma situação que estava morte, que estava enferma, que havia uma enfermidade mais complexa, entende? E aí eu estou dizendo de raízes, daquilo que é aprofundado. Quando a gente fala de cura, e principalmente a cura da alma, a gente fala sobre Deus mapeando a tua história. Ele vai lá atrás, e Ele vai pegando situações da sua vida, aonde essa menina e esse menino ficaram presos. Foi um luto, foi uma morte, foi um abuso, foi um estupro, foi um abandono, foi um desamparo, foi algo que ocorreu na tua história, que suga, que faz você sangrar, que de tanto em tanto tempo faz você parar, que de tanto em tanto tempo faz você entrar em ciclo vicioso, voltando para o mesmo lugar. Você entende que 12 anos fala de um cárcere? É uma situação difícil de se resolver. Por quê? Porque não era uma situação física. Era uma situação que estava além. Estava nas raízes da alma. E quando Jesus chega, irmãos, Jesus resolve tudo. Ele resolve a mulher e Ele resolve a menina. Ele resolve a mulher e Ele resolve a menina. Ele estanca o sangue da mulher e Ele levanta a menina que estava morta. Ele entra na história da tua vida. Ele entra na história da tua existência. O problema é que a gente não se permite aos confrontos, porque dói. E é o que eu falo muito dentro da minha área. Eu falo, se não doer, não tem cura. Se não cavucar, não tem cura.
Por quê? Porque a cura envolve você sentir. Porque o que está vindo para o teu corpo e para a tua mente está relacionado a uma tristeza que não foi sentida no tempo certo e acolhida no tempo certo. Porque no estudo de trauma, falando dos traumas emocionais, o que é mais complexo não é o que a pessoa sofre, o que a criança sofre. O mais complexo é a ajuda que ela não recebeu. O mais complexo, que torna mais complexo da cura, é o colo que ela não recebeu, é a atenção que ela não recebeu após o fato traumático. Porque quando tem um colo de um pai e de uma mãe, de alguém que representa segurança, porque não tem como a gente livrar tudo de todo mundo, os fatos acontecem, os traumas vão acontecer. Mas quando tem um colo e diz, vamos lá, o que aconteceu? Eu estou aqui, junto com você, nós vamos caminhar para acolher essa dor. Quando essa criança chega na fase adulta, essa dor não tem mais impacto sobre a tua vida. Porque teve uma presença de amparo, teve uma presença de proteção. Aí eu pergunto para você, qual foram as referências de proteção da tua vida? Quem foi que te ouviu? Quem foi que te pegou no colo? Quem foi que te orientou no momento mais desesperador da tua vida? Quem te acudiu na fase do abuso? Às vezes foi o teu próprio pai que saiu de casa. Às vezes foram os teus próprios referenciais dentro da parentalidade que abandonou, que foram causa do estrago. E aí a tua alma se dilacera. E aí essa menina, ao invés de desenvolver, fica presa. E essa dor e essa tristeza vai vir. E pode vir em forma de transtorno, de hemorragias, no útero, no físico. Porque vai ter que sair por algum lugar. Porque quando não sai da forma certa, vem da forma errada. Por isso a importância de falar. Todo aquele que confessa alcança misericórdia. Não é isso? A Bíblia vai dizer sobre confessai-vos uns aos outros para serdes curados. A fala traz cura. A fala traz elaboração. A fala não só traz a sua própria escuta, como ativa uma escuta do outro e favorece o ambiente para te ajudar, para estender a mão. Mas às vezes você está tão sequelado que nem confiar mais em ninguém você consegue. Diga para o teu irmão e fala assim, há um caminho. Diga assim, Jesus é o caminho. E Ele coloca pessoas no teu caminho. Porque Jesus, Ele traz pessoas. Amém? Não adianta vir com a desculpa de se isolar e ficar ali só Jesus, amém. É Jesus, e Jesus te conecta à congregação. Jesus te conecta a um grupo de discipulado. Porque Jesus usa pessoas. Monique, mas pessoas me feriram. Pois bem, Jesus usa pessoas para te curar. Monique, foi um pastor que me feriu. Pois bem, ele usa outro pastor para te curar. Por um homem entrou o pecado, mas por um homem entrou a salvação. Não feche os caminhos, porque há cura para você. Se não vem de um lado, vai vir do outro. Se não vir da frente, vai vir de trás. Vai chegar, Ele vai mostrar o caminho, porque Ele é o próprio caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Diz assim para sua irmã, para o seu irmão, Ele é o caminho. E diga assim para ele, mas Ele não é só o caminho.
Ele é a verdade. Tem gente que só para no caminho. Só que o caminho é só o início. Não dá para chegar à vida se não passar pela verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando tu chega no caminho e tu confessa Jesus, tu deixa Ele entrar na tua casa, porque Ele começa a trazer as verdades da tua realidade. Porque a verdade dele começa a confrontar a tua verdade. Começa a trazer luz na tua escuridão, para que a vida comece a chegar. No momento que Jairo está ali, irmãos, é uma batalha. Parecia até que ele estava entendendo, creio que sim. Porque ele não acelera, ele estava ali, ó, ligado. Jesus curando aquela mulher. Aí daqui a pouco tem sempre os enviados do cão, né? Jairo, não incomodas o mestre. A sua filha já morreu. Aí os ansiosos, os desesperados, falam assim: meu Deus do céu, eu sabia. Eu cheguei primeiro, Jesus, tu parou no meio do caminho. Por que tu parou no meio do caminho? Minha filha não precisava ter morrido. Mas quando ele ouve Jesus atentamente, ouvindo aquelas palavras, ele vira para Jairo. Diga assim: o negócio de Jesus é contigo. Ele não vira para ninguém calar a boca, não. Ele sela os teus ouvidos. Interessante, né? Porque Jesus poderia falar: cala-te. Não, Jesus vira para Jairo, porque o negócio dele era com Jairo. Jesus está dizendo: eu não vou calar a voz externa, eu vou silenciar o teu coração. Eu vou aquietar a tua alma. Tem gente que fala assim: meu Deus, as vozes. Não. Mais poderosa do que as vozes é a tua fé. É para onde os teus olhos estão fitos. É para onde os teus olhos estão voltados. Jesus vira para Jairo e diz: não temas, crê somente. Ele está dizendo: se você está no caminho certo, se você está grudado com Jesus, não tem mais nada a fazer. Apenas creia. Apenas confia, porque o milagre vai chegar na tua casa. Apenas descanse e continue nesse caminho de perseverança, porque o segredo, irmãos, é perseverança. As vozes virão. Não incomode mais o mestre, mas a fé vai te deixar firme. Fé não é negar uma realidade. Eu sou mãe, irmãos. Se alguém chega para mim e diz assim: teu filho já está morto. Fala sério, irmãos. Tu sai correndo ou tu fica ali? Aí um monte de... Aí os crentes vão dizer: eu fico ali. Eu lembro de uma situação que eu vivi, e não era nem com meu filho, com meu pai. Quando eu vi que meu pai estava desfalecendo, não tinha crente psicóloga certa ali não, irmãos. Quando eu vi a negligência da enfermagem, filho, eu gritava. Eu corria aquele corredor de um lado para o outro. Nem sei de onde eu recebi tanta força. E eu já dizia tudo que tinha que fazer, entendeu? Porque eu já acompanhava o processo. Tá precisando de bolsa de sangue, tá precisando, tá caindo hemoglobina. E eu gritava. Botei aquele hospital abaixo, não ofendi ninguém, mas gritei. Falei: alguém tem que vir aqui agora. Por quê? Porque quando você se vê numa necessidade de alguém que você ama, tu fala: eu tenho que fazer alguma coisa. E quando Jesus diz assim: eu vou fazer, fica quietinho. Você
entende como a palavra nos confronta? Porque tem coisa que não é na tua força. Você vê que lá no início o Jairo já fez o movimento. Tem um movimento que é o único que é para fazer. As outras coisas que fogem do teu controle dele é a vida. Se ele sai, ele poderia perder Jesus de vista. Ele tinha tanta convicção de que se Jesus chegasse na casa dele, o cenário ia mudar, que ele não confiava nele, ele confiava em Jesus. O que adianta eu sair daqui? Não, eu vou aguardar, porque ele vai chegar na minha casa. E ele fica. E Jesus vai, quando Jesus chega lá, Jesus traz uma outra palavra. Por que está esse alvoroço? A menina não está morta, ela só dorme. Contrariando todo o cenário. Diga assim para o teu irmão: só os da fé vão entender. Porque é loucura. A fé é loucura. E aí o que Jesus faz? Ele começa a separar e dizer: não, dentro do quarto só vai entrar esse. O pai e a mãe da menina. E os que estão comigo. E ele seleciona as pessoas que vão fazer parte daquele processo. Diz assim para o teu irmão: tem pessoas certas que fazem parte do processo de ressurreição. Não é qualquer pessoa. Jesus seleciona as corretas. Ele vai mandar as pessoas certas. Não é todo mundo para fazer aquele mutirão, aquele movimento que ali não tem nada de movimento de santo. É fofoca, é baderna, é gente querendo espisionar a sua vida. Tem as pessoas corretas, tem os sábios, os instruídos, aqueles que estão alinhados com a mesma fé que você. Não é qualquer pessoa que vai entrar na parte íntima da tua vida. Ele vai direcionar. E quando Jesus entra no quarto, ele diz: Talita cumi, menina, eu te ordeno, levanta-te. E aquela menina se coloca de pé. Você pode dar um glória a Deus? A vida chegou. A palavra final chegou. A palavra final não é do medo. A palavra final não é do homem. A palavra final é dele. Dele procede a vida. Dele procede a palavra final. Não temas, creia somente. E quando a menina fica de pé, Jesus finaliza com uma última ordem. Qual foi? Dê de comer a menina. Sabe o que quer dizer isso? A vida precisa de manutenção. Tem coisa que precisa ser nutrida. A tua saúde mental, a tua saúde emocional, a tua saúde espiritual precisa receber alimento todo dia. Não adianta receber o toque do milagre e viver de qualquer maneira. Tem que ter nutrição. Tem que ter alimento necessário. Tem que ter responsabilidade. Tem que ter vida saudável. Não adianta receber, né? A gente vem aqui e a gente recebe uma palavra. A gente vai para terapia, a gente recebe, né, pastor? Ali toda uma instrução. Mas quem dá de comida é você. Quem vai manter a tua vida é você. Jesus está dizendo: eu faço o que você não pode fazer, mas existe uma parte que é tua.
Cuida da tua saúde. Cuida da tua mente, cuida dos teus relacionamentos, cuida daquilo que é prioridade na tua vida, cuida da tua saúde física, porque a palavra do milagre já foi liberada, mas existe uma responsabilidade que é tua. A tua responsabilidade é falar, a tua responsabilidade é se nutrir, a tua responsabilidade é obedecer. A tua responsabilidade é ouvir os conselhos do Pai e seguir aquilo que Ele está dizendo para você. A tua responsabilidade é buscar ajuda médica. É você fazer os exames de rotina. É você ir numa ginecologista. É você ir num urologista. É você que passou de 40 anos fazer uma colonoscopia. É você seguir correto com aquilo que cabe a você. É você avaliar como está a tua saúde mental. É você cuidar da tua vida social. Quais são aqueles que andam do teu lado? Com quem você conversa? Você confia em quem? Como anda a tua vida espiritual? Isso tudo faz parte de saúde. Falar de Setembro Amarelo é falar de um ser integral. Porque se o físico não está bem, vai impactar o emocional. Se o espiritual não está bem, vai impactar o emocional. Tudo vai impactar um ao outro. Você é um ser integral. Cuida daquilo que é prioridade. Porque a palavra do milagre já foi liberada. Ele chega na tua casa hoje. Mas ele também te dá uma ordem: dê de comer a menina. A menina levantou, o sangue estancou. Ele entra na necessidade emergencial. Tem mulheres e homens que chegaram aqui sangrando. E Deus está dizendo: eu entro para estancar o sangue que está sugando a tua vida. A sua vida está se esvaindo por questões enraizadas, questões que só Deus pode fazer. Quero que você se coloque de pé nessa noite. Ora machere derele mandarás. Ministério de louvor pode vir. Tu és a fonte da vida. Meu Deus do céu. A fonte da vida te encontrou. Ele sabe daquilo que está sangrando, que está doendo. Ele sabe do grito da tua alma. Ele sabe das tuas complexidades. Mas hoje Ele está pegando na tua mão e Ele está dizendo: eu estou indo lá no íntimo do teu quarto. Eu estou indo no íntimo da tua vida, onde só eu posso entrar para liberar a palavra do milagre. Quantos creem nessa palavra nessa noite? Levante suas mãos. Feche os teus olhos. Como você chegou aqui nessa noite? Oh, Espírito Santo, como você chegou aqui nessa noite? Qual é o sangue? Qual é a tua realidade? Qual a área que está sangrando da tua vida? Ele está aqui para poder estancar essa hemorragia. Ele está aqui para poder levantar a menina e para fazer viver aquilo que está morto. Hoje tem palavra de vida para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Se liga naquilo que Deus está falando com você. Eu quero fazer aqui um convite. Não é um apelo, é um convite. Você que está aqui nessa noite e que entende que tem áreas da sua vida que sangram, que tem áreas da sua vida que estão à beira da morte ou até que já morreu. Deus está te convidando a ser como Jairo nessa noite, ou ser como aquela mulher que tocou a orla das suas vestes, num movimento de vida, numa humildade e num clamor.
ciente da necessidade que havia na sua casa e na sua vida. Aquele homem não pensou, não titubeou. Aquele homem foi, aquela mulher foi. E hoje eu quero dizer para você: a responsabilidade está nas tuas mãos. Nós vamos adorar ao Senhor. Enquanto nós adoramos, você vai sair do teu lugar. Aleluia. Aleluia. Junto ao poço estava eu. Sai do teu lugar. Um homem judeu. Você que está com uma depressão na tua alma. Você que está com ansiedades que sufocam você. Você que tem áreas da tua família que sangram e está comprometendo a tua saúde mental. Você que tem áreas que se encontram encarceradas. Você está dizendo: Monique já morreu. Monique acabou. Monique, eu tenho um passado que me dói. Essa menina está morta. Venha até o altar e clame ao Senhor. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Oh, Ele é Por quem a minha alma esperou. a tua alma, é tudo que Ele é tudo que a tua alma precisa. Ele é tudo que você precisa. Ele vai estancar esse sangue hoje. Jairo, Ele vai entrar na tua casa. A morte não vai prevalecer. Oh, Ramachere le mandarás. Oh, Rabadarabassore que le mandarás. Sim, Deus, a vida chegou aqui. A vida chegou, a vida chegou. A vida entrou. A sede que havia. A menina perdeu a esperança. A menina foi roubada. A menina foi enganada. Mas Ele socorre a mulher hoje para fazer viver a menina. Remandará baixeira, ele mandará. Dá-me de beber, mas tenho sede. Clame, clame, Não clame. quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, Senhor. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, não Messias, o meu Salvador. És o quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, oh
continuar. Ele mandará. Hoje a morte está saindo. Hoje o decreto é de vida. Todo decreto de morte na tua vida íntima, na tua vida emocional, na tua vida espiritual, eu cancelo tudo aquilo que está travado. Meu Deus, acalma tua alma. Ele mandará. Sim, Deus. Ele mandará. Abraça a irmã que está do teu lado, o irmão que está do teu lado. Nós repreendemos todo espírito de morte. Nós declaramos vida. Declaramos todas as raízes de morte sendo arrancada da tua história. Por onde entrou a depressão, por onde entrou a ansiedade, nós ordenamos agora, na autoridade do nome de Jesus, seja curado, seja curada, receba equilíbrio, receba direção, receba o abraço do teu Pai. O sonho que se perdeu, seja renovado hoje. O que era festa e agora receba do Senhor. Que já morreu. Ele traz restituição. Não podes pensar que Ele traz vida. Fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor. Levanta hoje. Menina, eu te ordeno, levanta-te. Menina, eu te ordeno, levanta-te hoje e viva. Receba vida, receba cura, receba fé fortalecida e refrigera minha alma. Nós temos aqui, tem alguém aqui que quer voltar para Jesus? Eu não posso parar sem antes perguntar isso para você. Você que precisa entregar a sua vida a Jesus. Papai está te esperando aqui no altar. Ele está dizendo: vem correndo que eu quero te dar um abraço. Vem que eu quero tocar em você. Você que precisa entregar a sua vida hoje. Hoje, o teu coração está ardendo. Você que precisa confessá-lo como Senhor e Salvador da tua vida. Levante a sua mão, nós queremos orar por você. Levante sua mão, nós queremos orar por você. Aleluia, aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Tem algum irmão, Alex? Vem aqui. Aleluia. Você que precisa entregar a sua vida hoje, levante a sua mão. Hoje tem uma liberação de milagre, de vida para a tua história. Não tenha vergonha, não tenha medo. Acene assim. Nós queremos orar por você. Tinha o senhor lá que levantou a mão. Isso, isso. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, porque Tu tens milagre para nossa vida, para nossa casa, para nossa história. Hoje nós recebemos a cura que vem da Tua parte. O pastor, eu vou passar a palavra para o pastor orar. Você pode aplaudir ao Senhor, nós temos uma